Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal. Pessoal, uma péssima notícia para nós torcedores, né? Martim Benítez não é mais jogador do Vasco. O atleta já tem um acordo com o São Paulo. Vamos falar sobre isso. Também vamos falar de reforços que o Vasco está querendo aí contratar jogadores para todas as posições, hein, pessoal? Bom, meus amigos, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal, como de costume, muito fácil, só clicar aí embaixo no inscreva-se. Também ativa o sininho das notificações para você não perder nada e ficar por dentro de todas as notícias do Vascão. Agora o mercadão da bola aí bastante agitado, o Vasco fazendo uma grande reformulação no seu elenco, contratando jogadores aí para a temporada. Para você não perder nada, ficar por dentro de todas as atualizações do Vasco, ativa o sininho e se inscreve aí no canal. Bom, pessoal, o que a gente já imaginaria que iria acontecer, né? O Martim Benítez não será mais jogador do Vasco. O Independiente já tem um acordo com o São Paulo para o empréstimo com opção de compra do jogador argentino. Martim Benítez, que sai pela segunda vez do Vasco, né? Dessa vez em definitivo. O Vasco não iria comprar ele mesmo devido aí, claro, ao rebaixamento para a segunda divisão. E a maioria dos torcedores vascaínos já sabiam que o jogador iria deixar o Vasco aí a qualquer momento, né? E aconteceu e vai permanecer no futebol brasileiro. O São Paulo e do técnico também argentino, Hernan Crespo, deseja aí contar com o argentino e ele já tem um acordo com o tricolor paulista e dará adeus ao Vasco. Nosso grande jogador, né, nosso camisa 10 aí da equipe, muito importante aí em vários jogos no ano passado do Campeonato Brasileiro, mas devido aí ao alto salário do atleta e também a alta pedida do Independiente, o Vasco abriu mão, óbvio, não tem como ficar com um jogador que tem um salário fora do padrão financeiro atualmente do Vasco e também o Vasco não vai ter os 20 milhões desejados aí pelo Independiente para vender o jogador em definitivo. Muito obrigado aí ao Martim Benítez, né, porque pelos serviços prestados ao Vasco, porque ele foi muito importante em vários jogos do Vasco. Não vou criticar aqui o atleta por causa de lesões nem nada disso, porque ele ajudou muitos jogos aí o Vasco. O Vasco poderia já estar rebaixado se ele não tivesse em campo aí em muitos desses jogos, principalmente naquele empate contra o Palmeiras nessa reta final para refrescar mais a memória, né, que ele fez aquele golaço de falta, que foi o grande momento do Martim Benítez desde a sua volta, quando ele saiu lá em dezembro e retornou ao Vasco. Infelizmente, essa é a nossa situação, sem dinheiro, e com certeza mais jogadores irão deixar o Vasco, né? Tem expectativa também do Germancano deixar o Vasco aí nos próximos dias, apesar de eu ter ainda um pouco de confiança que ele pode permanecer no Vasco, tem contrato com o nosso clube, mas pode ser que chegue propostas aí sim para tirar a máquina de fazer gols do Vasco. Também o Leandro Castan pode dar adeus ao Vasco. Todos esses jogadores que têm salários altos, jogadores que têm um mercado considerável aí para times, até mesmo aqui do Brasil, contratar, certamente irão deixar o Vasco e pode ser que o Germancano, também o Leandro Castan, entre outros jogadores, podem deixar o Vasco. O Vasco que fez aquela lista de dispensas de jogadores que não irão mais participar do elenco vascaíno, mas pode incluir mais jogadores e a qualquer momento podemos ter novidades, como foi essa daí do Martim Benítez, né, que pegou até alguns de surpresa. Eu já não fiquei surpreso em momento algum, ainda achei que demorou bastante ainda para ter a saída do Martim Benítez, porque jogador caro que estava realmente fora dos padrões financeiros do Vasco, e agora o Vasco vai ter que ir ao mercado, tentar contratar um camisa 10, tentar trazer um meia, porque precisa sim de um meia de qualidade para organizar a equipe aí no meio campo na segunda divisão. O Vasco também pode perder outros jogadores, como a gente falou, né? O Carlinhos, que é outro meio do campo, se chegar proposta, certamente também irá deixar o Vasco. E o Vasco vai ter que ir mais ainda no mercado para contratar mais jogadores para essa posição. Lembrar também que o Iago Pikachu, jogador que deixou o Vasco, também fazia parte desses jogadores aí, em tese titulares, que recebiam um salário acima do que o Vasco pode pagar. O jogador já está sendo sondado por vários clubes aqui do Brasil, entre eles Fortaleza, Sport, Bahia, e pode dar adeus aí ao Vasco a qualquer momento também. Ele já está afastado, não faz parte mais dos planos do Vasco, e o Vasco vai ter um alívio aí com todos esses jogadores afastados, né? Só para lembrar, jogadores Iago Pikachu, Leonardo Gil, que já está acertado com o Colo-Colo, Gustavo Torres, que teve seu empréstimo interrompido pelo Vasco. O Vasco irá economizar mais de 2 milhões de reais com a rescisão de contrato do Gustavo Torres, também o zagueiro Heller, o atacante Lucas Santos e também os dois laterais esquerdos, Neto Borges e Henrique, todos estão fora aí do Vasco, nenhum faz parte dos planos do técnico Marcelo Cabo e também da diretoria do Vasco. E deixe aí nos comentários o que você achou dessa saída aí do Martim Benítez, que é jogador do São Paulo. Falta somente o anúncio oficial para confirmar aí a saída do argentino do Vasco.
Bom, pessoal, como a gente falou no início, o Vasco tenta se reforçar também para a disputa da Série B e, segundo informações, deseja se reforçar em todas as posições do elenco, desde o gol até o centroavante, né? Que já temos o Germancano, mas até por pouco tempo. Não sabemos se o Cano vai permanecer no Vasco. Só que o Vasco continua indo ao mercado, sondando nomes, vários nomes são oferecidos, especulados diariamente aqui no Vasco, e a gente tem que trazer informações para o torcedor, né? O Vasco estaria interessado aí na contratação de mais 2 jogadores aí, um atacante, jogador Cleison, ex-jogador do Corinthians, também estava no Bahia, mais um jogador que com passagens aí pelo Bahia. O jogador não será aproveitado no clube baiano e pode vir para o Vasco. O Vasco disputa a contratação do atacante de 25 anos com o Cuiabá, que recém foi promovido para a primeira divisão. Vamos aguardar ver se o Vasco vai fechar essa contratação. Fato é de que o Vasco está sim em busca de jogadores atacantes de lado de campo, né? Contratou Marquinhos Gabriel, tem a possibilidade de contratar também aí o Wellington Nem e possivelmente o Cleison pode chegar também e ser reforço do Vasco. Outro jogador para a lateral direita é o jogador Rainer, ex-lateral aí do Cuiabá, que está atualmente livre no mercado. O empresário do atleta já confirma sim conversas com o Vasco e esse pode estar um passo sim de fechar com o nosso clube. O Vasco que conta atualmente aí com o Léo Matos para a lateral direita, o Caio Tenório, já que o Pikachu foi embora. O Léo Matos atualmente está com Covid-19 e desfalcará o Vasco aí por alguns dias. E possivelmente o Vasco deve acelerar aí a contratação de um lateral direito e possivelmente pode ser o Rainer. Até o momento, o Vasco só contratou o Marquinhos Gabriel e o zagueiro Hernando, né? A gente ainda aguarda mais contratações. O meio lateral direito, Zeca, também joga na lateral esquerda. Pode estar aí a um passo de acertar com o Vasco, ele já tem um acordo com o nosso clube. Só depende da documentação do Internacional para ser anunciado oficialmente. Outros jogadores também vivem as situações de serem contratados aí pelo Vasco. Também aí a gente falou do Wellington Nem, tem a situação de mais um zagueiro que o Vasco pode ir ao mercado contratar, porque o Vasco perdeu aí o Marcelo Alves, né, que foi bastante sentido pelo torcedor vascaíno, né, já acertou com o Vitória, tanto ele e o Igor Catatal são jogadores do Vitória atualmente, que já estão fechados, e o Vasco vai ter que ir ao mercado contratar mais um zagueiro, porque possivelmente, como a gente falou, o Leandro Castan pode deixar também o nosso clube. O zagueiro também que estava sendo especulado no Vasco, poderia fechar também a qualquer momento, era o zagueiro Jackson, só que esse renovou seu contrato com Fortaleza e não virá mais para o nosso clube. E vamos aguardar ver quem que o Vasco ainda vai sondar no mercado. Teve especulações aí de uma possível chegada do volante Jonas, ex-jogador do nosso maior rival, o Flamengo, volante fraquíssimo, na minha opinião. Não valeria a pena o Vasco contratar ele nem para a Série B, nem para a Série C. Muito fraco esse jogador. Estava jogando no Al Ittihad, ex-time do Leonardo Gil. Os dois ficavam revezando entre o time titular e o time reserva e com certeza não seria um bom reforço, na minha opinião. E o Vasco parece que não vai levar adiante possivelmente essa contratação, mas quem sabe ainda podemos ter surpresa, né? Porque a gente não esperava a contratação do Marquinhos Gabriel e também aí do zagueiro Hernando. Vamos aguardar os próximos dias, ver se o Vasco vai oficializar mais contratações. Deixa aí nos comentários se te agrada a possível vinda do atacante Cleison, de 25 anos, e também do lateral direito Rainer, também de 25 anos, porque o Vasco está querendo reforçar aí. Marcelo Cabo e a diretoria do Vasco quer fazer um limpa no elenco e reformular realmente o nosso time aí para a disputa de 2021. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer, ativa o sininho para você não perder nada. Muito obrigado, saudações vascaínas a todos e tamo junto. Vascão!